Mas vamos com tudo. Vamos orar por esse tempo de palavra, abençoando aí aquilo que o Senhor já quer continuar fazendo nas nossas vidas durante esse tempo de pregação da palavra do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor já tem feito grandes coisas aqui essa noite. Senhor, muito obrigado por esse tempo de louvor e adoração, que a Tua presença está tão palpável, tão real aqui, Senhor. Obrigado porque nós já podemos testemunhar que o Senhor é conosco, o Senhor é presente. Nós podemos já testemunhar desde já, Senhor, que a Tua presença, ela já tem nos transbordado, Pai, esse sábado, pela graça e para a glória do Senhor Jesus. Nós queremos pedir, Pai, essa noite, que a Sua palavra venha como espada cortante, espada de dois gumes, Senhor, que vem discernir o que é da alma, o que é do Espírito. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa perceber a Sua palavra, nos trazendo direção, falando conosco essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje, na hora do almoço, a gente estava conversando e tal, ali almoço de família, e tá falando com minha cunhada, contando um pouco de cultos que ela assistiu ontem ali, na hora da virada, e talvez você assistiu, alguém aí assistiu algum culto da virada, botou na TV, alguma coisa assim, não sei. E aí estavam falando de vários cultos que rolaram, várias programações, etc. E o normal, o natural aí, diz que o que mais rolou aí nos cultos de virada, por aí, é normalmente uma palavra assim, uma pregação, mó pra cima, tá ligado? Falando, olha, você 2022, você vai conquistar, depende só de você, acredite, fale pra você mesmo, declare palavras positivas, esse tipo de coisa. E aí quando tava me falando, eu virei e falei, mano, eu vou pregar tipo a antipalavra de virada, então. eu vou ir pro outro lado, cara, porque o Senhor veio falando comigo algo bem diferente disso. Sabe por quê? Porque a semana, pensando, né, chega na última semana do ano, você começa a pensar no seu ano, avaliar, né, aquela coisa de sempre, o que rolou no seu ano, o que você conquistou, o que você deixou de conquistar, quais eram os seus alvos que você fez lá no começo do ano, quais que você atingiu, quais que você não atingiu. Eu comecei a conversar com a Tari, e eu comecei a falar com ela, amor, vamos pensar aí nos nossos alvos de 2022, vamos orar pelos nossos alvos de 2022, o que a gente vai colocar aí de meta para o próximo ano. E o Senhor começou a falar muito forte, muito claro comigo, o Espírito Santo começou a ministrar muito que, é claro, a gente pode e deve colocar alguns alvos de algumas conquistas naturais que a gente queira fazer, que a gente possa fazer, a coisa que a gente possa conquistar, a coisa que a gente possa ver acontecer na nossa vida. Não tem nada de errado a gente pensar em algumas coisas e correr atrás delas. Às vezes, né, você quer trocar de carro, você quer um emprego melhor, você quer algo assim, não tem pecado nenhum nisso, é isso aí. Você pode e deve sonhar. Agora, o que o Espírito Santo veio falando comigo essa semana é que, cara, é muito mais do que isso. Né? Para nós que já conhecemos a palavra de Deus, para nós que fomos salvos, para nós que temos o Espírito Santo em nós, para nós que temos Jesus, a nossa vida não se trata das coisas dessa terra. Então, eu quero essa noite levar a cada um de nós aqui, a gente fazer uma reflexão daquilo que passou em 2021 e a gente sonhar com coisas que o Senhor quer falar conosco e quer nos ministrar e quer que a gente coloque de alvos para 2022, mas que a gente saia um pouco da perspectiva terrena, cara. Eu não estou aqui para ser o seu coach hoje, para falar assim daquilo que você deve fazer para destravar o sucesso na sua vida. Eu quero falar para você um pouco daquilo que eu creio que se trata o Evangelho. Mateus 6, 19 a 21. A Débora até preparou esse texto para a gente aí. Já está lá, ô louco, eu mal terminei de falar, ela já tinha lançado. Mateus 6, 19 a 21 fala o seguinte, ó. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E, mano, eu acho que é disso aqui que se trata. Primeiro, vamos falar um pouco do ano que passou, porque
Às vezes a gente para avaliar, falar, o meu ano foi bom ou o meu ano foi ruim, de acordo com expectativas frustradas daquilo que a gente gostaria de conquistar e não conquistou, ou de um lugar profissional que eu queria estar e eu ainda não estou, ou de um relacionamento que talvez eu terminei ou eu deixei de conquistar. Agora, eu creio que quando o Senhor, Ele mede o nosso ano, quando o Senhor olha para as nossas vidas, não é para isso que Ele está olhando. Ele fala em Efésios 4:13 o seguinte: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude em Cristo. Essa palavra medida aqui é metron, fala de realmente algo que pode ser medido com um parâmetro. É como, é o mesmo a origem da palavra metrônomo que os músicos usam aqui, principalmente batera, né? Tem um metrônomo ali marcando o tempo da música para que ele possa medir o tempo da música ali. É a mesma palavra que fala de um parâmetro base para o paladar, uma régua para tamanhos. É como, provavelmente, hoje aqui, quando o Gabriel veio aqui preparar essas câmeras, esse equipamento aqui para o culto, ele precisou bater o branco das câmeras, que é ajustar as cores para que a câmera ela possa captar as cores fiéis daquilo que está rolando aqui. Então, o Senhor está falando que Ele quer que a gente chegue a uma maturidade, mas o que Ele está medindo, Ele não está nos medindo baseado nas nossas conquistas dessa terra. Ele não está falando aqui para que a gente possa alcançar um certo dinheiro na nossa conta corrente, para que a gente possa alcançar determinados bens, para que a nossa declaração de renda aumente, ou para que a gente possa alcançar um status social. A medida que ele está colocando aqui é: alcancemos o quê? A unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, quando você olhar para trás no seu ano de 2021, tenta perceber quais foram as oportunidades, ou quantas foram as oportunidades que você teve de desenvolver, por exemplo, a sua fé. Porque sucesso para Deus é quando eu posso desenvolver a unidade da minha fé. É quando eu posso desenvolver o meu caráter para ser mais parecido com o caráter de Cristo. E normalmente as situações que me levam a desenvolver a fé, normalmente as situações que me levam a desenvolver o meu caráter, a ser mais parecido com o caráter de Cristo, não são as situações as quais eu considero sucesso. Porque naquela situação onde eu vou lá e consigo comprar o carro que eu queria comprar, isso não está desafiando a minha fé, isso está talvez desenvolvendo a minha alegria, quem sabe a minha gratidão. Essas são as características que eu posso desenvolver nessa situação. Mas no momento que bate um boleto lá em casa e eu olho e falo: cara, como que eu vou pagar esse boleto? Nessa hora, por exemplo, eu posso desenvolver a minha fé. Eu me lembro que a Emily, logo depois de nascer, a gente levou ela na primeira consulta com ali a pediatra. E aí, né, aquela bebezinha linda e tal, a pediatra tá lá olhando, tudo mais, tal. Ela coloca ali para ouvir o coraçãozinho dela. Quando ela ouve o coração, ela fala: ela fez o exame do coração no hospital? A gente sim, inclusive a gente tinha ali todos os exames, entregou para ela, ela olhou os exames e tal, voltou a ouvir o coração dela, falou assim: eu quero que vocês façam essa semana nesse lugar, vão fazer o exame específico aqui, porque eu estou ouvindo algo aqui no coração dela que não deveria estar dessa forma. E a gente ficou assim: ué, mas ela fez o exame do coração do hospital e deu tudo certo? Imagina ela só no estetoscópio ali, tá ouvindo alguma coisa? Não deve ser nada. E aí quando a gente foi lá fazer o exame, pegou o resultado do exame, descobriu-se que a Emily tinha ali um buraquinho no coração de, acho que é 5 milímetros, o que para um coração de uma recém-nascida é algo considerável.
E naquela situação, naquele momento, quando a gente pegou aquele resultado daquele exame, aquilo desafiou a minha fé. Naquele momento, eu tinha a oportunidade de demonstrar que tipo de homem espiritual eu sou. Eu me lembro de eu pegar aquilo, Tari olhar para mim e falar, e aí, amor? Eu falei, Tari, a Emily é um milagre de Deus. Quando estavam sábado passado aqui, ouviram um pouco do meu testemunho. Quem estava sábado passado aqui? Quem estava sábado passado? Quem estava sábado passado ouviu o testemunho de como a Emily foi concebida. Foi um milagre. Se você não estava, você pode agora clicar nesse botão, se inscrever no nosso canal e assistir o vídeo. Mas, resumindo aqui, para quem não estava semana passada, a Emily foi um milagre. A gente tem engravidado dela. Eu virei e falei, Tari, ela é fruto de um milagre do Senhor. Foi o Senhor que nos deu ela. Você acha que o Senhor não vai cuidar dela? Em nenhum momento eu tive qualquer falta de paz no meu coração. Em nenhum momento algum. Em todo o tempo eu pude cultivar uma convicção de que o Senhor estava no controle daquela situação. E eu percebi que aquela situação foi, então, uma oportunidade de eu desenvolver a fé. Uma oportunidade de eu crescer. No momento em que o Senhor viesse para medir a minha fé, com o seu metron ali, de falar a medida da minha fé, eu poderia ser aprovado. E essa questão de medida, ela está ali ao longo de todo o Novo Testamento. Lucas 6,38 fala que o Senhor vai nos dar uma medida boa, recalcada, sacudida. Romanos 12,3 fala da medida da nossa fé. Efésios 4,7 fala para chegarmos na estatura, na medida de Cristo. O Senhor, Ele está constantemente nos medindo e medindo a nossa maturidade espiritual. Então nós precisamos sim avaliar a nossa vida, avaliar o ano que passou, projetar o próximo ano, mas eu quero te animar, jovem, a você não fazer isso na perspectiva das coisas naturais desse mundo, dos tesouros dessa terra, porque os tesouros dessa terra passam. Os tesouros dessa terra passam. Tempos atrás, estava andando com a Thay, a gente estava andando de carro, aí passou um Fiat Stilo amarelo. Aí eu virei para a Tari e falei, quando eu fiz 18 anos, o sonho do Thiaguinho de 18 anos era ter dinheiro para comprar um Fiat Stilo amarelo daquele. Era Fiat Stilo linha Schumacher. E cara, aquele carro era demais. Era assim meu desejo ter um carro daquele. Quando eu e a Tari namorava, a gente começou a guardar dinheiro para casar. Quantos estão nessa fase aí, namorando ou noivo, guardando dinheiro para casar? Cadê, rapaziada? Casar, precisa de fé, na verdade, é uma oportunidade de desenvolver a fé. Eu falava pra Tari, se você terminar comigo, eu vou pegar o dinheiro do casamento e vou comprar um Fiat Stilo amarelo, porque se não for para eu ter mulher, pelo menos eu vou ter o carro que eu quero. Tá ligado? E cara, eu tava ali andando, passou aquele Fiat Stilo amarelo, eu olhei e falei, cara, mó palha, mano. Mó palha, né? Não é? Imagina eu andando hoje com aquele carro, que tosco que ia ser, entendeu? Hoje acho que, sei lá quanto custa um Fiat Stilo amarelo, mas assim, eu acho que hoje eu conseguiria comprar ele, sacou? Mas não vale a pena, ainda bem, eu prefiro muito mais ter esposa do que ter ficado com o Fiat Stilo amarelo. O que eu tô querendo dizer para você é o seguinte, muitas das coisas naturais, as quais na juventude a gente dá valor, a gente gasta às vezes esforço emocional. Olha, foi só falar dela que ela surgiu novamente. Ouviu eu falando? Trinity. Muitas das coisas que a gente gasta esforço emocional enquanto jovem, não vale a pena. Muitas das noites mal dormidas é por temas, por assuntos
passageiros. Quantas vezes eu fiquei frustrado com Deus por causa de um tema que hoje eu olho para trás e falo, cara, totalmente desnecessário. Então, eu estou querendo falar para você aqui, é que não é que a gente não deva fazer planos, sonhos, pelo contrário. Agora, Jesus, ele crescia na vida dele em todas as áreas. Lucas 2,52 fala que Jesus crescia em estatura, graça, sabedoria diante de Deus e dos homens. Eu creio que estatura fala das coisas naturais, fala de um crescimento natural. E está tudo bem a gente fazer planos naturais, mas agora, esse ano, você vai planejar 2022, faça planos também de graça, planos espirituais, faça planos de sabedoria. Cresça não apenas em uma área, cresça em estatura, graça e sabedoria diante dos homens e diante de Deus. O problema é que muitas vezes a gente está tão preocupado com o nosso crescimento diante dos homens, que a gente acaba sendo negligente no nosso crescimento diante de Deus. E meu irmão, é claro, a gente vai usar várias ferramentas práticas para o nosso crescimento diante de Deus. Eu gosto de colocar alvos de leitura de livros, eu gosto de colocar alvos de leitura da Bíblia, eu gosto de colocar alvos de ter uma disciplina de oração e jejum. São atitudes práticas que nos ajudam a desenvolver as disciplinas espirituais. Mas a coisa mais importante que eu estou falando aqui é daquilo que a gente viu, de que a gente precisa crescer na nossa estatura espiritual. Olha para o próximo ano e começa a perceber quais qualidades espirituais e quais qualidades celestiais que precisam estar na sua vida que ainda não estão. Já parou para pensar que se a gente gastar cada ano da nossa vida buscando uma parte do fruto do Espírito, daqui 10 anos, a gente vai ser cristãos totalmente maduros. Vamos supor que 2022, eu e você, a gente olha ali e fala, Senhor, olha, esse ano eu quero desenvolver mais aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu quero desenvolver mais, eu vou desenvolver, por exemplo, a bondade. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Vou desenvolver a bondade. Vou aprender o que é a bondade no Senhor. Como que a bondade de Deus se expressa para mim. Vou começar a perguntar para o Espírito Santo como que eu posso expressar a bondade celestial no meu dia a dia. Qual é a diferença entre a bondade do fruto do Espírito e ser alguém bobo, que não são duas coisas. Ter a bondade não quer dizer que você vai ser uma pessoa boba, que é levado por qualquer um, é passado para trás por qualquer um. Vou me aprofundar nesse tema, vou gastar o ano me certificando que eu sou um cristão que expressa a bondade. Aí no ano seguinte, eu vou expressar fidelidade. Talvez para você, 2022 precisa ser o ano da fidelidade. Você vai ser uma pessoa com quem se pode contar, uma pessoa que é fiel a Deus, mesmo quando, se você for fiel ou não for fiel, você não vai perder nada com isso, porque é fácil ser fiel a Deus, na situação que se eu deixar de ser fiel, eu vou ter consequências graves na minha vida. Mas que tal eu desenvolver uma fidelidade ao Senhor tão grande, que mesmo naquela situação que eu não vou perder nada, que aparentemente nada vai mudar no meu dia a dia, ainda assim eu vou continuar sendo fiel ao Senhor, pelo simples fato de expressar uma característica celestial, um aspecto do fruto do Espírito, que é a fidelidade. Começa a avaliar o ano que passou de 2021, entendendo, Senhor, em quais aspectos do meu caráter eu fui menos aprovado? Quais aspectos do meu cristianismo, quem sabe ao invés de crescer, eu regredi?
Não sei se é só contigo, mas às vezes eu percebo que algumas características do meu cristianismo, de vez em quando eu olho e falo, cara, eu já fui mais maduro nessa característica. Parece que eu andei atrás aqui, eu cresci aqui, e aqui eu andei atrás. Eu preciso resgatar essa característica e trazer de volta. Eu e você, nós precisamos, sim, olhar para o nosso ano, criar alvos, mas Mateus 6,19 nos ensina, não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam. Vamos gastar mais massa encefálica, nos preocupando com aquilo que é eterno. Gente, já que está tão na moda falar de investimentos, falar de investimento mais inteligente e tudo mais, se quer um investimento inteligente, é investir os seus esforços emocionais, é investir o seu tempo, é investir a sua aplicação da sua juventude naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro, não naquilo que pode mudar de ideia daqui 3 semanas. Cara, tem muita gente terminando 2021 na bad. Porque, olha só, aqui na faculdade, por causa da pandemia, parou e tudo mais. Eu praticamente nem mudei de período na faculdade, porque não consegui fazer essas matérias práticas. Puxa, porque na área de relacionamentos eu não andei nada, porque a gente ficou aí parado e em reclusão a maior parte do ano. Como que eu vou arranjar namorado pelo Google Meets, tá ligado? Não vai rolar. Poxa, agora, deixa eu lembrar uma coisa. Eu e você fomos salvos pela cruz. A partir da hora que nós fomos salvos pela cruz, a nossa vida passou a convergir na obra de Cristo na cruz. E a cruz de Jesus, quando ele morreu na cruz para que o véu se rasgasse, o véu do templo se rasgasse, para que eu pudesse novamente entrar na presença de Deus, para que eu pudesse ter acesso à sala do trono. Então, ao invés de eu ficar medindo meu ano sobre a perspectiva das coisas naturais que eu estou com dificuldade, que tal eu medir meu ano sob a perspectiva de que não importa o que aconteça naturalmente no mundo afora, eu vou continuar com o meu acesso à presença de Deus assegurada. 2021 me provou que pode acontecer a maior catástrofe que seja na humanidade, eu vou continuar com a presença de Deus assegurada, porque Jesus morreu na cruz, não para que eu tenha um carro bom, Jesus morreu na cruz, não para que eu tenha uma vida assim toda tranquilinha, Jesus morreu na cruz, não para que as coisas aconteçam do meu próprio jeito, Jesus morreu na cruz para que eu tenha acesso à sala do trono do Pai, para que eu tenha acesso à presença de Deus. E uma coisa que 2021 provou, é que a obra da cruz é verdadeira, porque quando o mundo virou de ponta cabeça, uma coisa não mudou, eu continuei com acesso à presença de Deus, eu continuei entrando na sala do trono, o Senhor continuou falando comigo, eu continuei adorando ao meu Senhor, e nada pôde roubar aquilo que eu ganhei na cruz de Jesus. É disso que se trata. É disso que se trata. E é dessa perspectiva que eu preciso olhar o próximo ano. Jesus crescia em estatura, graça e sabedoria. Como que eu vou crescer em 2022? Que homem que eu vou me tornar esse ano? Que mulher que você vai se tornar esse ano? Quais caminhos você vai trilhar para que o seu caminho seja o caminho descrito pela Bíblia? Porque a Bíblia fala que o caminho daquele que conhece a Deus é como a luz da aurora, que vai amanhecendo mais e mais até se tornar dia perfeito. Eu preciso
pensar no meu ano, olhar, avaliar e crer. Você consegue uma água para mim, por favor? Preciso olhar para o meu ano, avaliar e crer que ao final dele eu terei mais características de Cristo do que eu tinha antes do ano começar. Olha, a palavra grega, a gente leu ali em Efésios 4:13, ele fala o seguinte, né? Até que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa palavra grega, maturidade, de Efésios 4:13, é teleios. E teleios, ele fala, a tradução ali no pé da letra dela, é ser trazido até uma idade. Alcançar a maturidade em Cristo, fala ser trazido até uma idade. É como se alguém me puxasse para uma idade a qual eu ainda não tenho. É como se alguém pegasse ali a Emily, de 5 anos, minha filha, pegasse ela pela mão e trouxesse ela para um caminho onde ela vai passar até a maturidade de alguém de 10. Muito obrigado, minha lindinha. Então, ser trazido fala de como isso é um trabalho que não é só meu, não depende só de mim, não é algo que depende só do meu pensamento positivo, que depende só da minha postura, da minha gana, do meu esforço próprio. Se eu vou ser trazido, isso declara uma dependência do Espírito Santo. Eu preciso de Jesus para ser mais parecido com Jesus. Deixa eu repetir isso para você, para ficar muito claro. Eu preciso de Jesus para eu ser mais parecido com Jesus. Logo, seria uma tolice enorme eu tentar planejar o meu ano de 2022, pensando em alcançar a maturidade que o Senhor tem para mim, sem eu planejar estar mais próximo de Jesus. Porque é impossível eu chegar nesse lugar de maturidade espiritual se não for pela obra dele na minha vida. Então, essa noite eu gostaria de desafiar você a algo. Feche seus olhos onde você está, por favor, se você pode. Feche aí seus olhos. Mesmo você que está em casa, se você pode, feche seus olhos aí. Eu creio que Jesus ele quer falar algumas coisas ao seu coração agora. Quais são as características de Deus na sua vida? Quais são as características de Deus na sua vida que Ele quer desenvolver no ano de 2022? Talvez são alguns aspectos do fruto do Espírito. Talvez são algumas coisas do meu caráter que ainda estão ali, que não deveriam estar mais. Algumas características do velho homem que eu tenho alimentado recentemente. Talvez Ele quer que eu tire um foco. Eu tenho olhado tanto para as coisas desse mundo, eu tenho me preocupado tanto em juntar tesouros, onde a traça e a ferrugem pode corroer, que Ele quer me renovar um amor, uma paixão pelas coisas de Deus, pelas coisas celestiais. Começa a olhar para isso. O que o Senhor quer fazer na sua vida nesse ano de 2022? Qual é a pessoa que Ele quer que você se torne esse ano? Agora, conforme você pensa nisso, eu quero que você comece a perceber que o único caminho que vai te levar para esse lugar, esse caminho tem um nome, e esse nome é Jesus. A única estrada que pode te levar nesse lugar é uma estrada que tem nome, e o nome dessa estrada é Jesus.
Volta para cá rapidinho. Amados, não tem a ver com conquistas, não tem a ver com o posto que você vai ocupar, não tem a ver com a sua idade, não tem a ver com o conhecimento bíblico, não tem a ver com a sua escolaridade, tem a ver com crescimento. Com crescimento. E um crescimento que diz respeito de que Cristo cresça em mim e eu diminua. Cristo cresça e eu diminua. Ele veio ao mundo, ele viveu aqui, ele morreu na cruz para que o véu se rasgasse. Ele voltou aos céus para poder enviar o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo habita em mim. E será que eu vou passar mais um ano sem desfrutar de tudo isso que Ele coloca à minha mesa? Eu preciso sim sonhar. Eu preciso ter algumas, eu vou usar uma palavra bem feia aqui. Eu preciso ter umas ambições para o ano de 2022. Mas sabe quais ambições eu quero ter nesse ano de 2022? Eu quero ter, se for para eu ser ambicioso, eu quero ter ambição pelo céu. Eu quero sonhar acordado, pensando, imagina só o dia que eu consegui falar de Jesus em toda a oportunidade que Ele me der. Ontem foi tão bom, a gente estava andando ali no centro, eu, a Thaís, meus 2 filhos, tinha uma mulher com 2 crianças com necessidade. Eu passei por ela, de repente eu vi que a Thaís ficou para trás. Eu olho para trás, está lá minha esposa, não só ministrando a pessoa, mas ajudando ela. Me encheu de tanta alegria e me inspirou. Eu falar com ela, vem comigo, vamos até uma farmácia lá na frente. Comprei leite para os filhos dela, comprei comida para ela levar daquilo que tinha ali na farmácia, dei chocolate para os filhos. E aquilo foi ministrando. Eu falei, puxa, que em 2022 eu possa desenvolver mais essa sensibilidade no meu coração, Senhor. Não dá para eu simplesmente passar reto desse jeito. Glória a Deus, hoje eu estava com a minha esposa, mas e nos dias que eu estiver sozinho? Eu quero ter a ambição de ser um homem mais sensível a Deus. Quero ter a ambição de ser um homem de paz. Jogo bola toda quinta-feira. Nas últimas 2 quintas, talvez eu não fui o cara mais de paz, assim. Quando chutaram o meu tornozelo, eu reclamei. Quando fizeram uma falta dura, eu falei, cara, meu joelho aqui, tenho 35 anos, se você me machuca, eu levo 2 anos para recuperar, acabou a minha vida já. Mas, Senhor, eu quero ser um homem mais de paz. Vamos sonhar com o homem e a mulher de Deus que o Senhor sonha para 2022. Nosso Deus, Ele é um Deus tão maravilhoso que Ele nos dá estações, Ele nos dá ciclos, Ele nos dá recomeços. Isso é bom, isso é legal, que nos marca portas de oportunidade para tomarmos novas decisões. E eu quero que a gente faça isso, eu quero que a gente sonhe isso, eu quero que a gente aproveite essas portas que o Espírito Santo nos dá, mas eu quero que a gente faça isso não pensando e sonhando as coisas terrenas, não pensando e sonhando com as coisas passageiras, não pensando e sonhando com coisas egoístas, não pensando e sonhando com coisas que não passam no coração de Deus. Que a gente possa gastar mais tempo preocupado, sonhando, planejando e se preocupando com aquilo que ocupa o coração do Senhor. Quem é homem de Deus que Ele quer que eu me torne esse ano? Quem é a mulher de Deus que Ele vislumbra em você para esse ano de 2022? Fica de pé no seu lugar, se você pode.
Sabe, a gente falou do texto hoje que a vereda do justo é como a luz da aurora. A gente falou que para aquele que é salvo, ele pode crescer na unidade de Cristo, na unidade da fé. Agora, tudo isso a gente está presumindo para pessoas que já encontraram ao Senhor Jesus, que já entregaram a sua vida a Ele, que já estão reconciliadas com o Pai. Talvez tenha gente aqui hoje, aqui entre nós, ou aí do nosso campus live, que ou você ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou então você está precisando de uma oportunidade de reconciliação com Deus. Se esse é o seu caso, a gente quer orar com você, a gente quer te dar a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, a gente quer te dar a oportunidade de você voltar para o Pai, voltar para os caminhos do Senhor. Quero convidar toda a rede jovem, onde você está agora, por favor, se você pode, abra suas mãos no seu lugar e feche seus olhos. A gente vai fazer uma oração, vou pedir para que todos repitam essa oração como uma família, como amigos, irmãos em Cristo. Mas eu não quero que você faça da boca para fora. Preste atenção na oração que você está fazendo. Preste atenção se isso é real e verdadeiro para você. E se for real, se for verdadeiro, no final da oração você vai falar amém, para confirmar essa oração. Repita comigo. Diga assim, ó: Senhor Jesus, essa noite eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero viver para o Senhor todos os dias até a eternidade. Eu peço perdão dos meus pecados. Eu me arrependo de tudo que me separa de Ti. E a partir de hoje, eu quero viver uma nova vida em Cristo. Eu quero estar perto de Deus. Creio nisso, no nome de Jesus.